A chuva caía como lágrimas de um céu partido sobre as ruas empedradas de Alfama, e Inês sentiu o coração apertar-se como se uma mão invisível o esmagasse. Ela estava ali, parada na soleira da porta do antigo café Fado, os olhos fixos na mulher que dançava com outra sob as luzes amareladas do candeeiro. Mariana, sua Mariana, ria alto, o som ecoando como uma faca no peito de Inês. Como pode ser? Murmurou ela para si mesma, as palavras engasgadas na garganta. Num impulso que nem ela compreendia, Inês avançou, empurrando a porta com violência, e gritou: "Pare! Isso não é dança, é traição disfarçada de saudade." O salão calou-se num instante, os violas pararam e todos os olhares se voltaram para ela, a CEO implacável de dia, agora uma mulher despedaçada pela noite. Inês Correia era o epítome do sucesso em Lisboa. Aos 32 anos, dirigia a Vinho do Tejo, uma empresa de exportação de vinhos que transformara vinhas ancestrais do Douro em império global. Seu apartamento no Chiado, com vistas para o Tejo reluzente, era um refúgio de minimalismo moderno, contrastando com a alma portuguesa que ela carregava, uma mistura de melancolia fado e determinação feroz. Criada em uma família de vinicultores conservadores em Porto, Inês aprendera cedo a esconder suas paixões. O vinho era sua armadura, o amor, um vinho proibido que ela provava em segredo. Mariana Lopes, por outro lado, era o vento livre de Cascais. Aos 28 anos, pintora e guia turística, ela capturava a essência de Portugal em telas vibrantes, azulejos azuis de Sintra, o azul atlântico de Sagres, as sombras poéticas de Coimbra. Sua vida era um mosaico de festas de São João, sardinha assada e conversas até o amanhecer em esplanadas do Bairro Alto. Mas por trás da alegria, Mariana lutava com o peso de uma sociedade que ainda sussurrava sobre mulheres como ela. Seus pais, donos de uma tasca em Belém, sonhavam com um genro respeitável, não com a filha que amava em tons de pôr do sol. Elas se conheceram há 6 meses, num festival de vinhos em Évora. Inês, exausta de negociações com importadores franceses, procurava um canto quieto para saborear um copo de Porto Tawny. Mariana, contratada para animar o evento com pinturas ao vivo, derrubou acidentalmente um balde de tinta vermelha sobre o vestido impecável de Inês. "Meu Deus, perdoe-me. É o rubi do Alentejo que eu quis capturar, não sua saia Chanel", exclamou Mariana, os olhos castanhos brilhando de pânico e riso. Inês, em vez de irritar-se, riu, um riso raro, genuíno, que a fez sentir viva pela primeira vez em anos. "Se for rubi, então prove-me que vale a mancha", respondeu, e assim começou, uma dança de olhares, conversas sobre o sal da maresia e o doce das figos maduros. Naquela noite em Alfama, porém, o ciúme devorava Inês como uma fogueira de São João mal controlada. Ela vira Mariana dançar com Sofia, uma violinista local de cabelos flamejantes, e o mundo desabou. "Você é minha, não dela", sussurrou Inês para Mariana, arrastando-a para fora do café, para a chuva que agora lavava as ruas como um batismo forçado. Mariana, encharcada, os lábios tremendo, rebateu: "Ciúme, Inês? Isso não é amor, é prisão. Eu danço porque sou livre, não porque te traio." As palavras cortaram fundo, e quando as dúvidas que Inês carregava desde a infância, o medo de ser demasiado para um mundo que ainda via o amor entre mulheres como um fado trágico. Elas correram pelas escadarias íngremes de Alfama, o eco dos seus passos misturando-se ao lamento distante de um fado. Inês parou num mirador escondido, de onde se via o Tejo serpenteando como um amante relutante sob a lua. "Eu não aguento mais", confessou ela, a voz quebrada. "Cada vez que te vejo sorrir para outra, sinto que perco o que há de mais precioso em mim. É como se o vinho azedasse na garrafa." Mariana, suavizando o olhar, aproximou-se, tocando o rosto molhado de Inês. "Então me diz o que sentes de verdade, sem armaduras. Aqui, sob as estrelas de Lisboa, sem plateia." Foi o início de uma confissão que duraria a noite toda.
Enquanto a chuva amainava, Mariana contou histórias da sua juventude, as noites em que fugia para as praias de Cascais, desenhando conchas ao luar, sonhando com um amor que não precisasse de desculpas. Em Portugal, amamos com a intensidade do oceano, furioso, mas sempre voltando à costa, disse ela, citando um verso de um poeta alentejano que lera em segredo. Inês, pela primeira vez, baixou as defesas. Falou da pressão da família, do pai que a criara para herdar os vinhedos, mas que nunca entendera sua alma dividida. Eu construí um império para provar que sou forte, mas contigo, Mariana, eu só quero ser frágil. Elas se abraçaram ali, no miradouro, o cheiro de jasmim molhado misturando-se ao sal do rio, e pela primeira vez, Inês sentiu o ciúme recuar como a maré baixa. Mas a noite não era só confissões, era o prelúdio de tempestades maiores. No dia seguinte, Inês acordou no apartamento de Mariana, um estúdio caótico no bairro Alto cheio de telas inacabadas e garrafas de vinho do Dão pela metade. O sol filtrava-se pelas persianas, pintando listras douradas no chão de azulejos antigos. Bom dia, minha CEO ciumenta, brincou Mariana, servindo café forte com pão de milho e queijo de serpa. Inês sorriu, mas o telefone vibrou, uma mensagem da irmã, Beatriz, pai soube dos rumores. Volta para casa antes que ele exploda como um barril de vinho novo. O ciúme de Inês era pessoal, mas o mundo lá fora tinha seus próprios demónios. A semana passou num turbilhão de momentos roubados, passeios pelo Jardim Botânico de Lisboa, onde Inês aprendeu a identificar as flores que inspiravam as pinturas de Mariana, jantares em tascas escondidas de moraria, onde provavam cataplana de marisco e trocavam promessas sussurradas. Inês, sempre pragmática, planejava viagens. Vamos para os Açores, onde ninguém nos julga, só o vento e as baleias. Mariana ria, o amor não precisa de ilhas, Inês. Ele floresce nas ruas de Lisboa, mesmo com os olhares tortos. Mas o ciúme persistia, uma sombra sutil. Quando Inês viu Mariana trocar mensagens com Sofia sobre uma exposição conjunta, o pânico retornou. É só arte, assegurou Mariana, mas Inês, ferida por antigas cicatrizes, interpretou como ameaça. O conflito escalou numa gala de vinhos no pavilhão Carlos Lopes, no Parque Eduardo VII. Inês, radiante num vestido verde esmeralda que evocava as vinhas do Douro, apresentava sua nova linha de vinhos orgânicos a investidores internacionais. Mariana chegara de surpresa, num vestido florido inspirado nos bordados de Viana do Castelo, mas logo Sofia apareceu, beijando o ar perto do rosto de Mariana. Inês, do outro lado do salão, sentiu o sangue ferver. Quem é ela para tocar-te assim? Pensou, largando o copo de espumante que se estilhaçou no chão de mármore. Correu para fora, para o jardim noturno, onde as luzes da cidade piscavam como estrelas caídas. Mariana a seguiu. Inês, para. Isso é ridículo. Sofia é amiga, nada mais. Mas Inês, cega pelo ciúme, rebateu, amiga? Ou que eu nunca poderei ser, livre para te amar sem medo? As lágrimas vieram, misturando-se ao orvalho das roseiras. Naquela noite, sozinhas no carro de Inês rumo a Sintra, a confissão veio como um fado lento. Mariana estacionou perto do Palácio da Pena, cujas torres românticas se erguiam contra o céu estrelado. Eu te amo, Inês. Mas o teu ciúme me sufoca como nevoeiro de Sintra. Lembra-te da nossa primeira noite? Quando dançámos no festival, sem palavras, só corações batendo ao ritmo do violão? Inês, humilhada, confessou, eu tenho medo. Medo de te perder para um mundo que aceita amores fáceis. Em Portugal, ser mulher amando mulher é ainda um segredo sussurrado nas sombras das igrejas góticas. Mariana pegou sua mão, então vamos iluminar essas sombras juntos. Confia em mim, como eu confio em ti. Elas se beijaram ali, um beijo suave como a brisa do Atlântico, selando uma trégua frágil.
Dias depois, o equilíbrio que haviam conquistado ruiu como um castelo de areia na maré alta. Beatriz, a irmã de Inês, uma advogada implacável em Porto, chegou a Lisboa sem aviso. Pai está doente, Inês. E ele quer-te de volta para gerir os vinhedos. Mas ouvi boatos sobre ti e essa pintora. O tom era acusatório, carregado do peso das tradições familiares, missas dominicais na sé do Porto, festas de família onde o vinho fluía mas os segredos se afogavam. Inês, no seu escritório envidraçado com vista para o castelo de São Jorge, sentiu o estômago revirar. Boatos? Beatriz, isso é a minha vida. Mas a irmã, com olhos frios como o granito do Douro, rebateu: a tua vida afeta a família. Imagina o escândalo se saísse nos jornais, a CEO da Vinho do Tejo, em braços de outra mulher. Perderíamos contratos com os conservadores espanhóis. Inês não contou a Mariana imediatamente. Em vez disso, mergulhou no trabalho, organizando uma turnê de vinhos pela costa vicentina, de Sagres a Odeceixe. Mariana, sentindo a distância, insistiu num fim de semana em Évora, onde haviam-se conhecido. Vamos recarregar como um bom alentejano, propôs ela, embalando piqueniques de pão alentejano, azeitonas e queijo de Nisa. Mas durante a viagem, o telefone de Inês tocou incessantemente, chamadas de Beatriz, mensagens do pai: volta, filha. O legado não espera por caprichos. Inês desligou, mas o ciúme agora invertia-se. Mariana notou as sombras nos olhos da amada. O que te atormenta, Inês? É outra coisa além de mim? Em Évora, sob os arcos romanos do templo de Diana, Mariana confrontou-a: se não confiares em mim, como podemos construir algo? Inês desabafou, as palavras jorrando como vinho tinto de uma garrafa aberta, a pressão familiar, o medo de perder tudo, empresa, herança, identidade. Eles querem que eu seja a filha perfeita, casada com um homem de boas famílias. Não. Não isto. Mariana, tocando as cicatrizes invisíveis de Inês, respondeu com a sabedoria das suas raízes cascaisenses. Em Portugal, o amor sempre foi rebelde. Pensa nas rainhas medievais que desafiavam reis por paixões verdadeiras. Nós não somos as primeiras. Elas passearam pelos campos de sobreiros, colhendo cortiça como símbolo de resiliência, e naquela noite, num quarto de pousada com paredes de cal branca, compartilharam uma confissão mais profunda. Mariana revelou seu próprio segredo, uma ex-namorada que a traíra publicamente numa exposição em Coimbra, deixando-a com ciúmes que ecoavam-nos de Inês. Aprendi que o amor não é posse, mas partilha. Como o vinho, melhor quando partilhado. De volta a Lisboa, a esperança floresceu. Inês apresentou Mariana formalmente num jantar da empresa, num terraço com vistas para o 25 de Abril Bridge iluminado. Os colegas, uma mistura cosmopolita de enólogos e marketers, aplaudiram a musa da CEO. Mas a traição veio de onde menos esperavam. Sofia, a violinista, invejosa do sucesso de Mariana, espalhou rumores nas redes sociais, posts velados sobre amores falsos no mundo da arte, insinuando que Mariana usava Inês para ascender socialmente. O ciúme de Inês reacendeu, mas desta vez, canalizada em ação. Ela confrontou Sofia numa casa de fado em Madragoa. A tua inveja é como um fado mal cantado, cheio de dor, mas sem alma. Deixa-nos em paz. Sofia, envergonhada, confessou: eu só queria o que ela tem, um amor que brilha. O incidente fortaleceu o laço entre Inês e Mariana. Elas começaram a sonhar em voz alta, uma galeria de arte financiada pela Vinho do Tejo, celebrando artistas LGBTQ+ portuguesas, de Sofia de Melo Breiner a contemporâneas como a poeta de Faro. Imagina exposições em vinhas do Douro, onde o vinho e a arte se misturam como amantes, disse Inês, os olhos brilhando.
Mariana, inspirada, pintou uma série, Saudades Lésbicas, telas de mulheres entrelaçadas em paisagens portuguesas, o azul de Óbidos, o ouro de Monsaraz. A crítica aplaudiu e, pela primeira vez, Inês sentiu orgulho sem medo. Mas o pai de Inês, o velho Sr. Correia, não se renderia facilmente. Ele viajou a Lisboa, instalando-se no Ritz como um rei exilado. Filha, isso é uma fase. Volta para o Porto, casa-te com o filho dos Silva, eles têm vinhas vizinhas. Inês, no quarto de hotel com cheiro a lavanda alentejana, rebateu com uma confissão noturna por telefone para Mariana. Ele quer-me quebrar, mas tu me refazes. A CEO apaixonada encontrou esperança na rebeldia, anunciou publicamente o relacionamento numa entrevista ao público. O amor, como o vinho português, não se esconde na adega, ele respira ao ar livre. O escândalo veio, mas também o apoio, mensagens de mulheres de todo o país, de Trás-os-Montes a Algarve, compartilhando histórias semelhantes. A confissão de Inês ecoou como um grito de liberdade nas ruas de Lisboa, mas o preço foi alto. A Vinho do Tejo perdeu 2 contratos espanhóis e os acionistas murmuravam em reuniões tensas no edifício da Baixa. Beatriz, dividida entre lealdade familiar e um vislumbre de empatia, ligou. Estás louca, mana? Pai teve um ataque de coração ao ler o jornal. Inês correu para o Porto, deixando Mariana com o coração na mão. No hospital, sob o cheiro estéril de desinfetante misturado ao aroma distante de castanhas assadas da rua, encontrou o pai pálido, os olhos fundos como vales do Douro. Porquê, Inês? Por uma mulher arriscas tudo? Ela sentou-se ao lado da cama, segurando a mão calejada que colhera uvas por décadas. Pai, o tudo que eu arrisco é pela verdade. Lembra-te da mãe, ela amava com paixão, mesmo quando o mundo julgava. Eu herdei isso de ti também. O velho, tocado pela memória da esposa perdida para o cancro há 10 anos, chorou, lágrimas salgadas como o sal de Aveiro. Talvez eu seja o cego, não tu. Foi o primeiro passo para a reconciliação, frágil como um fio de azeite. Mariana, meanwhile, enfrentava sua própria batalha em Lisboa. A exposição Saudades Lésbicas atraíra olhares admiradores, mas também trolls anónimos nas redes. A arte degenerada, vai para Amsterdão se queres isso. Ela pintava furiosamente no seu estúdio, traços de azul cobalto representando o Tejo como veias de uma nação em cura. Sofia, redimida, ofereceu ajuda. Juntas, organizaram um evento de solidariedade numa galeria de Chiado, com fado lésbico, cantoras como Marisa reinterpretando Amália Rodrigues com letras de amor proibido. Inês, de volta de Porto, surpreendeu Alá carregando uma caixa de vinhos raros, para celebrar a tua coragem, amor. E a minha? O ciúme, outrora incontrolável, transformara-se em cumplicidade. A esperança com a CEO apaixonada ganhava forma concreta. Inês, inspirada pela jornada, lançou um projeto, Vinhos do Coração, uma linha dedicada a causas LGBTQ+, com rótulos desenhados por Mariana, garrafas com silhuetas de mulheres abraçadas contra fundos de azulejos de Mafra. O lançamento foi em Belém, perto do Mosteiro dos Jerónimos, onde o passado colonial de Portugal se misturava ao presente inclusivo. Convidadas incluíam ativistas de Faro, enólogas de Évora e até a irmã Beatriz, que chegara com um sorriso hesitante. Desculpa, Inês. Eu estava errada. O pai, recuperado, enviou uma mensagem gravada. Beba a tua saúde, filha. Que o teu vinho seja tão forte quanto o teu amor. Mas o clímax veio numa noite de tempestade e quando a primeira chuva de Alfama. Inês e Mariana fugiram para a Serra da Arrábida, onde vinhedos selvagens beijam o mar. Num piquenique improvisado, queijos de azeitão, amêijoas de Setúbal, Inês ajoelhou-se, não com um anel, mas com uma garrafa antiga de Maduro, o vinho que simbolizava maturações longas. Casa comigo, Mariana.
Não em papéis, mas em promessas, de dançar fado juntas, de enfrentar ciúmes com risos, de pintar o futuro com cores portuguesas. Mariana, lágrimas nos olhos, respondeu: sim, minha CEO do coração. Mas com uma condição, sem mais segredos noturnos. Elas brindaram sob o céu trovejante, o raio iluminando seus rostos como uma bênção divina. A traição final, porém, não veio de fora, mas de dentro. Durante a lua de mel simbólica em Tavira, no Algarve, Mariana recebeu uma carta da ex-namorada de Coimbra, confessando um filho, uma criança que ela nunca soubera existir, fruto de um affaire breve antes de se assumirem. Eu traí-te no passado, mas agora preciso de ajuda, escreveu. Mariana, abalada, escondeu a carta, temendo reacender o ciúme de Inês. Mas segredos são como vinho mal guardado, azedam. Inês encontrou a carta num caderno de esboços e o mundo desabou novamente. Outra traição? Mesmo que do passado, gritou ela, correndo para a praia de Ilha de Tavira, as ondas atlânticas rugindo como fado furioso. Mariana a seguiu, a areia fria sob os pés descalços. Não é traição, Inês. É um fantasma que eu enterrei. Eu escolhi-te só a ti. A discussão foi crua, exposta como as falésias de Sagres, medos de maternidade não assumida, pressões sociais para normalizar o amor delas com família tradicional. Inês, ferida, confessou seu próprio segredo. Eu tenho medo de não ser suficiente, sem útero para te dar filhos, sem herança para te proteger. Mariana abraçou-a. O nosso amor é a família que construímos, com arte, vinho e corações entrelaçados. Sob as estrelas do Algarve, elas perdoaram, transformando a dor em profundidade. De volta a Lisboa, o casal emergiu mais forte. A vinho do Tejo prosperou, expandindo para mercados care-friendly em Barcelona e Berlim. Mariana abriu a Galeria Sonhada, Azulejos do Amor, um espaço onde histórias lésbicas portuguesas ganhavam voz, leituras de poesia de Luísa da Costa, performances de dança inspiradas em rainhas mouras. Inês, a CEO apaixonada, equilibrava boardrooms com noites de fado, onde cantavam juntas, baixinho, estranha forma de vida. O pai visitou pela primeira vez, trazendo uvas frescas do Douro. Eu aprovo, filhas. Que o vosso amor seja eterno como o Tejo. A vida pós-clímax era um mosaico de alegrias cotidianas, tingidas pela resiliência portuguesa. Inês e Mariana adotaram um cachorro resgatado de uma praia de Ericeira, um vira-lata com olhos marotos que chamaram de fado, pois latia melodiosamente ao som da guitarra. Passeios matinais pelo Monsanto, o pulmão verde de Lisboa, tornaram-se rituais. Inês com seu café galão, Mariana esboçando árvores centenárias. Isto é o paraíso que sonhávamos, murmurava Inês, beijando a testa salgada da amada. Mas a sociedade, como o clima caprichoso de Portugal, ainda lançava chuvas inesperadas. Numa entrevista à RTP, uma jornalista conservadora questionou: como conciliam o amor alternativo com as tradições nacionais? Mariana, com graça alentejana, respondeu: o amor é a tradição mais antiga, desde as deusas celtas às poetisas do século XX. Nós só o celebramos abertamente. O ciúme, agora domesticado, surgia em formas leves. Inês roía as unhas quando Mariana viajava para exposições em Paris, mas em vez de explosões, enviava mensagens com fotos de pôr do sol no Tejo. Volta para este abraço. Mariana, por sua vez, pintava retratos de Inês nos vinhedos, capturando a vulnerabilidade por trás da armadura executiva. Uma série, Vinhas do Coração, vendeu-se em leilão beneficente, angariando fundos para abrigos LGBTQ+, em Setúbal. Beatriz, redimida, tornou-se aliada, ajudou a redigir estatutos para a galeria, transformando sua frieza legal em ponte para o futuro. A esperança da CEO apaixonada manifestava-se em gestos grandiosos.
Inês organizou uma viagem surpresa para as Ilhas da Madeira, onde flores exóticas simbolizavam amores improváveis. Num trilho de levadas, cercadas por hortênsias roxas, ela leu um poema próprio, algo que nunca imaginara fazer, a pragmática CEO virando poeta. No teu olhar, encontro dor em flor, no teu toque, o fado que cura. Mariana chorou, rindo. Tu, que comandavas salas de conselho, agora comandarás o meu coração para sempre. Elas dançaram sob a chuva fina madeirense, um tango improvisado que misturava salão lisboeta com ritmos atlânticos. Contudo, a traição residual pairava como névoa matinal. A ex de Mariana, de Coimbra, reapareceu, pedindo apoio financeiro para a criança, não por malícia, mas por desespero, num Portugal onde mães solteiras ainda lutam contra estigmas. Mariana, compassiva, enviou ajuda anónima, mas contou a Inês desta vez. Eu não escondo nada mais. Somos equipa. Inês, em vez de ciúme, ofereceu: vamos adotar, um dia. Não para preencher vazios, mas para expandir o nosso amor. A conversa, numa esplanada de Funchal com poncha de maracujá, selou um pacto. Família não por obrigação, mas por escolha, como um vinho envelhecido com paciência. De regresso, o casal mergulhou em causas maiores. Participaram no Pride de Lisboa, marchando pela Avenida da Liberdade com bandeiras arco-íris entrelaçadas com o verde rubro nacional. Inês discursou: Portugal, terra de explorações, explora o amor em todas as suas formas, das caravelas aos corações modernos. A multidão aplaudiu e naquela noite, num after-party no Lisboa Factory, elas dançaram até o amanhecer, o bairro alto pulsando com vida que era. Sofia, agora amiga verdadeira, tocou violino para elas, um improviso da imoraria que falava de amores escondidos virando hinos. O pai de Inês, full e reconciliado, convidou-as para a vindima no Douro. Num terraço de píncaros sobre o rio, colheram uvas moscatel, as mãos sujas de suco doce. Isto é bênção, disse ele, erguendo um copo. O vinho da família agora tem o teu toque, Inês, e o dela. Mariana, radiante, esboçou a cena: vinhas douradas, rio serpenteante, 3 gerações unidas. Foi ali que conceberam o futuro, uma fundação para jovens artistas rurais LGBTQ+, misturando vinicultura com criatividade, de Trás-os-Montes a Minho. Com o outono a pintar Lisboa de tons ocre, como folhas de videira, Inês e Mariana enfrentaram um novo teste, não de ciúme, mas de perda. O estúdio de Mariana, no coração do bairro Alto, foi ameaçado por gentrificação. Um investidor anónimo queria transformá-lo em Airbnb de luxo. Isto é o espírito de Portugal sendo vendido ao turismo, lamentou Mariana, embalando telas com cuidado. Inês, mobilizando sua rede CEO, investigou. O investidor era um antigo rival nos vinhos, rancoroso pela perda de contratos. Traição corporativa, murmurou ela, os olhos flamejando. Mas em vez de litígio frio, optaram por humanismo. Inês comprou o prédio anonimamente, doando à galeria como endowment. Não por vingança, mas por amor ao que construímos. A notícia espalhou-se como vinho bom, a RTP cobriu a história como o resgate artístico de Lisboa, destacando o casal como ícones de resiliência que era. Convites choveram, palestras na Universidade de Coimbra sobre amor e legado cultural, workshops em Porto sobre enoturismo inclusivo. Mariana, antes tímida com multidões, brilhou. A arte lésbica é como o azulejo, fragmentos que formam beleza inteira. Inês, orgulhosa, via nela a esperança que salvara sua própria alma. Numa noite de novembro, durante o São Martinho, elas celebraram com mau gosto nas ruas de Alfama, castanhas quentes, jerupiga doce, o ar cheio de fumo e risos. Foi ali, no mesmo café onde o ciúme nascera, que Mariana confessou um sonho. Quer uma filha, Inês. Não para normalizar, mas para passar esta paixão pelas ondas de Nazaré, pelos contos de Egas Muniz. Inês, tocada, respondeu: então vamos.
Adoção, coparentalidade, o que o coração ditar. Elas contactaram agências, navegando burocracias portuguesas com paciência de vinicultores. Meses depois, veio a notícia: uma menina de 4 anos, órfã de Setúbal, com olhos como o mar. Chamaram-na Luzia, Luz da Esperança. A maternidade transformou-as. Inês, a workaholic, aprendeu a desligar o laptop às 18 horas, trocando relatórios por histórias do Galo de Barcelos. Mariana pintava com Luzia ao colo, traços infantis misturando-se aos seus em telas caóticas e belas. O ciúme? Um eco distante, dissipado por noites de insônias partilhadas, risos de berços. O pai de Inês visitava, contando lendas do Douro à neta. Esta terra é tua, pequena, rica em uvas e amores verdadeiros. Beatriz, tia dedicada, levava Luzia a museus, ensinando-a sobre rainhas portuguesas que mudaram a história. A traição final, sutil, veio da ex de Mariana. Ela publicou um livro Memórias Veladas, insinuando que Mariana roubara sua juventude. Críticas surgiram, questionando a autenticidade da arte de Mariana. Mas o casal, unido, respondeu com graça, uma exposição conjunta, Confissões Verdadeiras, onde Inês escreveu vinhetas poéticas para as pinturas de Mariana. Cada cicatriz é uma videira que dá fruto mais doce, escreveu Inês no catálogo. O público abraçou e a ex, confrontada pela honestidade, pediu desculpas no e-mail, inveja cega. Parabéns pelo vosso mundo. No Natal, com Luzia a decorar a árvore com enfeites de cortiça madeirense, Inês e Mariana trocaram votos renovados num jantar familiar em Belém, pastéis de nata quentes, bacalhau à brás do ciúme à confissão, da dor à esperança. O nosso amor é um fado com final feliz, brindou Inês. Mariana sorriu, ou um vinho que melhora com o tempo. Anos fluíram como o Tejo sereno, e o amor de Inês e Mariana tornou-se lenda sussurrada em tascas de todo Portugal, de Évora a Viseu, de Faro a Bragança. A vinho do Tejo expandiu-se para uma academia de enologia quer, atraindo alunas de todo o mundo ibérico. Mariana's Galeria cresceu para uma rede, Azulejos do Coração, com filiais em Porto e Faro, celebrando vozes lésbicas desde a Idade Média até hoje, poetisas como Flor Bela Espanca reinterpretadas em instalações modernas. Luzia, agora uma adolescente de 12 anos com tranças castanhas e pincel na mão, pintava murais de empoderamento nas ruas de Lisboa, sonhando em estudar arte em Barcelona. Vocês me ensinaram que o amor é rebeldia bonita, dizia ela, abraçando as mães. O ciúme incontrolável dos primeiros dias? Uma memória engraçada, contada em jantares para rir. Lembras quando gritei no fado, brincava Inês, servindo um copo de colheita tardia. Mariana revirava os olhos, e eu que pensei que eras só macia ou chata. Mas por trás das piadas, gratidão profunda pela confissão noturna que as salvara, pela esperança que a CEO apaixonada injetara em vidas entrelaçadas. Um último conflito de estoas, uma oferta tentadora para Inês, gerir uma multinacional em Madrid, com salário dobrado. É o sonho corporativo, disse ela, hesitante. Mariana, sem ciúme, mas com saudade no olhar, vai, se o coração chamar. Mas leva-nos contigo, o amor português não se exporta sem raízes. Inês recusou, optando por expandir localmente, parcerias com cooperativas de mulheres no Alentejo, promovendo vinhos feministas. O meu império é aqui, contigo e com Luzia. A traição veio disfarçada de oportunidade. Um documentário sobre pioneiras quer portuguesas quis focar só em Mariana, marginalizando Inês como a esposa rica. Furiosas, recusaram, propondo em vez um filme conjunto, Duas Almas em Videira, dirigido por uma cineasta de Setúbal. O filme ganhou prémios no Festa em Espinho, e quando suas jornadas, do ciúme à redenção, da confissão à família. No 30º aniversário do encontro em Évora, elas voltaram ao festival, agora com Luzia como jovem artista convidada.
Sob as estrelas alentejanas, Inês sussurrou: obrigada por me ensinares a amar sem medo. Mariana, beijando-a suavemente: e tu, por me dar esperança eterna. O fado tocava ao fundo, mas desta vez era de alegria, um hino à humanidade do amor enraizado na alma portuguesa, dramático, emocional, romântico e, acima de tudo, humano. E assim, em Portugal, onde o passado dança com o futuro nas ruas de pedra, seu amor perdurou, não como tragédia, mas como legado vivo, provando que, mesmo nas noites mais escuras, a esperança de uma CEO apaixonada pode iluminar o mundo inteiro.